Você já se perguntou como um homem simples, nascido em uma pequena vila há mais de 2000 anos, conseguiu transformar completamente o curso da história da humanidade? E mais intrigante ainda, o que podemos aprender com essa vida que ainda hoje inspira bilhões de pessoas ao redor do mundo? Se você já sentiu a curiosidade de entender quem realmente foi Jesus, o que ele fez, o que ensinou e como viveu, você está no lugar certo. Neste vídeo, vamos explorar não só os fatos históricos e religiosos, mas também as lições atemporais que a vida de Jesus Cristo nos oferece. Ao final deste vídeo, você vai ver que a história de Jesus não é apenas um relato distante do passado, mas uma fonte viva de sabedoria que pode impactar profundamente o modo como você encara a sua própria existência. Então, prepare-se para uma jornada intensa e transformadora, porque o que vamos discutir hoje tem o poder de abrir sua mente e tocar o seu coração. Começando pela infância e juventude de Jesus, não temos muitos registros detalhados, mas o que se sabe já é suficiente para nos fornecer algumas pistas sobre sua formação. Nascido em Belém, em condições extremamente humildes, o que já contrasta drasticamente com a ideia de grandeza que se associa a reis e líderes de seu tempo, Jesus cresce em Nazaré, uma pequena cidade na Galileia. Até os 30 anos de idade, a vida dele é descrita de forma bastante comum, como a de qualquer outro carpinteiro da época, o que levanta a reflexão sobre a importância da simplicidade e do trabalho manual como meios de conectar-se com a própria essência. Essa vida aparentemente ordinária nos ensina que não é necessário ostentar títulos, riqueza ou poder para deixar uma marca significativa no mundo. Pelo contrário, muitas vezes, são os mais simples e humildes os que alcançam os corações de muitos. O ponto de virada na vida de Jesus ocorre quando ele é batizado por João Batista, evento que marca o início de seu ministério público. Durante aproximadamente 3 anos, ele viaja pelas regiões da Galileia, Judéia e Samaria, disseminando uma mensagem que desafiava os valores vigentes e sacudia as bases da sociedade. Jesus não se limitava a pregar nas sinagogas. Ele ia ao encontro do povo, onde quer que eles estivessem, nos campos, nas casas, nas margens dos lagos. Seu público era composto por pessoas de todas as esferas, ricos, pobres, sãos e enfermos, pecadores e justos. Ele não excluía ninguém, demonstrando que a mensagem que carregava era universal e que o amor e a compaixão eram valores que deveriam ser estendidos a todos, sem distinção. O ensinamento de que o amor ao próximo é a maior de todas as virtudes é talvez um dos legados mais poderosos que Jesus deixou, e algo que permanece atual, especialmente em uma época como a nossa, onde a polarização e o ódio se manifestam com tanta facilidade. Os milagres atribuídos a Jesus são parte essencial de sua história, e eles são descritos em diversos relatos, tanto na Bíblia quanto em outros textos históricos. Curar os cegos, ressuscitar os mortos, multiplicar pães e peixes são apenas algumas das façanhas que ilustram sua habilidade de transcender as limitações físicas do mundo. Mas será que esses milagres eram apenas demonstrações de poder? Muitos estudiosos e teólogos acreditam que cada milagre realizado tinha um simbolismo profundo. Curar os cegos, por exemplo, não era apenas devolver a visão física, mas também uma metáfora para a abertura de uma visão espiritual, um convite para enxergar além das aparências. Multiplicar o alimento era um gesto de cuidado, mas também um ensinamento sobre a abundância que pode ser gerada quando se partilha com generosidade. Nesse sentido, os milagres não são apenas histórias para serem admiradas à distância, mas convites para que cada um de nós desperte o poder de transformar nossas próprias vidas e as vidas dos outros. Outro aspecto fundamental da mensagem de Jesus é a forma como ele aborda o perdão. Quando Pedro lhe pergunta quantas vezes se deve perdoar alguém que comete um erro, e Jesus responde 70 vezes 7, ele não está simplesmente sugerindo um número elevado, mas está quebrando completamente a noção de limite para o perdão. Ele nos ensina que perdoar não é apenas um ato de bondade para com o outro, mas uma forma de libertação pessoal. Ao perdoar, deixamos para trás o fardo da mágoa e abrimos espaço para a paz interior. Imagine o impacto que isso teria em sua vida se você decidisse, a partir de hoje,
praticar o perdão de forma incondicional. Isso não significa concordar com injustiças, mas sim recusar-se a deixar que o ódio e o ressentimento controlem seus pensamentos e ações. A filosofia de vida de Jesus também é expressa de maneira magistral em seus sermões, sendo o Sermão da Montanha um dos mais notáveis. Nele, Jesus apresenta as bem-aventuranças, que são paradoxais à lógica mundana. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essas palavras nos convidam a uma inversão de valores. Onde o mundo vê fraqueza, Jesus vê força. Onde o mundo vê dor, ele vê a possibilidade de transformação. Essa perspectiva nos encoraja a encontrar significado até mesmo nas adversidades e a entender que o sofrimento pode ser uma oportunidade para crescimento espiritual. Não se trata de buscar o sofrimento, mas de encará-lo como parte integrante da jornada humana e usá-lo como um trampolim para se tornar uma pessoa melhor. No meio de tantas lições, vale a pena refletir sobre a última semana de vida de Jesus, conhecida como a Paixão. Ele sabia que sua morte era inevitável. Ainda assim, enfrentou o destino com serenidade e firmeza. A cena no jardim do Getsêmani, onde ele reza com angústia ao ponto de suar sangue, é um momento profundamente humano que revela o conflito interno entre o desejo de evitar o sofrimento e a aceitação do propósito maior. Isso nos ensina sobre a coragem de enfrentar nossos medos e aceitar os desafios que a vida nos coloca. Quantas vezes, diante das dificuldades, sentimos o impulso de desistir, mas talvez o exemplo de Jesus possa nos inspirar a encontrar força na fraqueza e a seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido. Jesus foi condenado à morte na cruz, uma forma de execução reservada aos piores criminosos, mas mesmo em seus últimos momentos ele demonstrou uma compaixão imensurável. Ele pediu perdão para aqueles que o estavam crucificando, dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Isso nos leva a refletir sobre a capacidade de amar e perdoar até mesmo aqueles que nos causam dor. A morte de Jesus não foi o fim, mas um ponto de transformação. 3 dias depois, seus seguidores começaram a relatar que ele havia ressuscitado, e esse evento se tornou o alicerce da fé cristã. Mais do que um milagre, a ressurreição é um símbolo de esperança, de que a vida é mais forte do que a morte e de que o amor pode superar até mesmo as circunstâncias mais desesperadoras. E agora que você chegou até aqui, é importante entender que a história de Jesus não é apenas uma lição sobre fé ou religião. Ela é uma história sobre humanidade, coragem, compaixão e amor incondicional. Seja qual for a sua crença, os ensinamentos que ele deixou podem ser aplicados para melhorar sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. Os ensinamentos de Jesus, conforme preservados nos evangelhos e outros escritos, não se limitam apenas a uma tradição religiosa específica. Eles atravessam fronteiras culturais, tocando profundamente a alma humana e ressoando com aqueles que buscam um caminho para uma vida mais significativa. E talvez um dos aspectos mais fascinantes de sua mensagem seja a abordagem com relação à verdadeira natureza do reino de Deus. Quando questionado sobre onde estaria esse reino, ele responde que não vem com aparências exteriores e que o reino de Deus está dentro de vós. Essa afirmação nos leva a entender que o propósito espiritual é algo que devemos buscar dentro de nós mesmos, não em símbolos externos ou lugares físicos. A busca pelo autoconhecimento e pela conexão interior é algo que ele nos convida a explorar, destacando a importância de se viver com propósito e significado, algo que a filosofia de diversas culturas, como os ensinamentos de Sócrates ou o conceito de Dharma no hinduísmo, também enfatizam. Ao olhar para os principais feitos de Jesus, é notável que sua influência não se deu por meio de riquezas ou poder político, mas através de seus ensinamentos e exemplos de vida. Ele escolheu 12 discípulos para segui-lo e aprender com ele, mas ao mesmo tempo deixou claro que seus ensinamentos não eram exclusivos para uma elite religiosa ou educada. Sua escolha de discípulos era composta por pessoas comuns, como pescadores e cobradores de impostos, demonstrando que o potencial para transformação e aprendizado está presente em todos.
Essa inclusão de pessoas de todas as classes sociais e culturais foi revolucionária para a época e permanece como uma lição atemporal. O verdadeiro valor de uma pessoa não está em seu estado social, mas em sua capacidade de amar e buscar a verdade. Esse enfoque na igualdade, no valor inerente de cada indivíduo, é um princípio que continua relevante, especialmente em uma era de profundas divisões sociais e econômicas. Jesus também abordava questões de justiça e moralidade de maneira que desafiava os líderes religiosos da época. Um exemplo claro disso é o episódio em que ele protege uma mulher acusada de adultério, dizendo: aquele que de entre vós está sem pecado seja o primeiro que atire pedra contra ela. Essa resposta não apenas poupou a vida da mulher, mas também fez com que todos refletissem sobre seus próprios erros e julgamentos. Ele nos mostra que o julgamento do outro é uma armadilha comum e perigosa, e que o verdadeiro caminho para a virtude não é apontar os erros alheios, mas buscar a própria transformação interior. Essa postura de compaixão, combinada com uma rejeição a qualquer forma de hipocrisia, serve como um lembrete de que antes de buscar mudar o mundo, devemos primeiro buscar mudar a nós mesmos. Ao longo de sua vida, Jesus lidou com as questões mais profundas da condição humana, desde o sofrimento e a dúvida até a alegria e a esperança. Ele nos mostra que o caminho para uma vida significativa envolve abraçar todas essas emoções e experiências, entendendo que são partes essenciais de nossa jornada. Quando ele chora pela morte de seu amigo Lázaro, demonstrando que mesmo aquele que tem uma fé profunda ainda sente o peso da dor e da perda, ele nos ensina que a vulnerabilidade não é um sinal de fraqueza, mas de humanidade. Permitir-se sentir, seja a dor ou a alegria, é parte do processo de estar plenamente vivo. E mesmo diante da morte, que é talvez o maior de todos os temores humanos, ele transmite uma mensagem de esperança, afirmando que aqueles que creem jamais morrerão. Isso sugere que a morte não é o fim, mas uma transição para algo maior, uma ideia que encontra paralelos em muitas tradições espirituais, como o conceito de Sansara no budismo ou a imortalidade da alma defendida por Platão. Se refletirmos sobre as contribuições de Jesus para a humanidade, perceberemos que elas vão além de sua época e transcendem até mesmo o campo religioso. Sua mensagem de amor, perdão e transformação interior é, de fato, uma filosofia de vida aplicável a qualquer pessoa que deseja encontrar mais paz e propósito. Ele nos encoraja a amar nossos inimigos e a fazer o bem àqueles que nos perseguem, um conceito que desafia a lógica humana convencional, mas que revela uma sabedoria profunda. O ciclo de ódio e vingança só perpetua mais dor, enquanto o amor e o perdão têm o poder de quebrar esse ciclo. Esse ensinamento é corroborado por outros grandes pensadores, como Martin Luther King Jr., que baseou sua luta pelos direitos civis nos princípios cristãos de amor ao próximo e resistência pacífica. A prática do perdão, segundo Jesus, não é apenas um ato de bondade para com o outro, mas uma forma de libertação de si mesmo, libertando o coração das correntes do rancor e da vingança. Outro aspecto significativo da vida e dos ensinamentos de Jesus é sua forma de lidar com a natureza do poder e da liderança. Enquanto muitos dos líderes de sua época buscavam posições de poder e riqueza, Jesus adotou uma abordagem contrária, afirmando que o maior entre vós será o vosso servo. Esse conceito de liderança servidora, onde o líder é aquele que se dispõe a servir aos outros, é revolucionário e contrasta com muitas formas de liderança que vemos hoje, baseadas no controle e na dominação. Grandes líderes ao longo da história, como Mahatma Gandhi, adotaram princípios semelhantes, servindo ao povo e lutando por justiça de maneira pacífica e altruísta. Esse tipo de liderança baseada no serviço, que se preocupa mais com o bem-estar dos outros do que com o próprio benefício, é o que verdadeiramente transforma a sociedade e inspira mudanças duradouras. A crucificação de Jesus e sua morte na cruz, longe de ser o fim de sua influência, marcam o início de um novo capítulo. A ressurreição, relatada por seus discípulos, é interpretada por muitos não apenas como um evento histórico, mas como um símbolo do triunfo sobre a morte, do renascimento espiritual e da vitória da luz sobre a escuridão. Essa ideia é ressoante em várias tradições,
onde a morte e o renascimento simbolizam processos de transformação profunda, como o conceito de fênix na mitologia grega, que renasce das próprias cinzas, ou a prática de meditação e purificação no budismo, que busca transcender o ciclo de morte e renascimento. Para os seguidores de Jesus, a ressurreição é um sinal de que o amor, a compaixão e a verdade jamais podem ser destruídos, pois são mais fortes do que qualquer adversidade que o mundo possa apresentar. E enquanto você reflete sobre tudo o que discutimos, considere o impacto que esses ensinamentos podem ter em sua própria vida. Pense nas áreas em que você pode exercer mais compaixão, onde pode perdoar e se libertar de velhos ressentimentos. Reflita sobre como você pode liderar com humildade, não buscando o controle, mas sim o bem-estar daqueles ao seu redor. Talvez, ao aplicar esses princípios no seu dia a dia, você possa encontrar uma nova forma de viver que não depende das circunstâncias externas, mas do cultivo de uma paz e propósito interiores. Jesus nos mostrou que o caminho para a verdadeira grandeza não está na busca incessante por sucesso material, mas na capacidade de amar e servir aos outros. Agora que você chegou até aqui, espero que tenha sentido o quanto essa história é rica e poderosa, não apenas como um relato de fatos históricos, mas como uma fonte inesgotável de lições para o nosso cotidiano. O que faz de Jesus uma figura tão emblemática é o fato de que seus ensinamentos e sua vida continuam a nos desafiar a sermos pessoas melhores, não de uma maneira utópica ou inalcançável, mas de uma forma prática, que se aplica ao modo como tratamos os outros, como reagimos às dificuldades e como encontramos significado em nossa jornada. Lembre-se sempre de que cada ato de bondade, cada gesto de compaixão, é uma forma de honrar os ensinamentos dele, independentemente de onde você esteja no seu caminho espiritual. A história de Jesus não se resume a dogmas ou rituais, mas é um convite constante para uma vida de plenitude, amor e transformação.